Olá, pessoal! Boa noite, meus amores e amoras. Falando um pouquinho aqui sobre o canal, eu acabei não postando o vídeo nos dias anteriores, nos dias certos, porque eu tô começando, né, a gravar os vídeos e eu não tinha ainda uma rotina, não tinha introduzido a gravação dos vídeos na minha rotina, por isso que eu não gravei ultimamente, né, recentemente aqui no canal. E também fiz todo o planejamento, né, dos cereais, do que seria legal falar, verifiquei também a questão do cenário para ficar uma coisa mais legal, mais personalizada, mais parecida com o intuito do canal. Na verdade, esse canal tem o intuito de passar informações sobre as mentes criminosas, as maiores mentes aí que a gente tem no mundo. Então, por decisão, né, da produção, a gente vai gravar 2 vídeos por semana, sempre às terças e quintas-feiras. Então a gente vai estar postando aí para vocês, tá bom? Vamos lá então agora adentrar mais uma mente criminosa. Bom, galera, vamos falar hoje de um serial killer que foi, assim, um dos piores, né, na minha opinião, um dos piores que a gente teve aí no nosso mundo, devido à perversidade dos crimes desse cara. E assim, não só por isso, não só por ele ter sido o primeiro serial killer russo conhecido da história, mas pela perversidade dos crimes e como eram acometidos os crimes dele, tá? Então hoje a gente vai adentrar a mente do Andrei Romanovich Chikatilo. Falando um pouco dele, os crimes dele começou a acontecer ali nos anos 80, os anos 90. A Rússia vivia um surto de violência sexual, seguida de morte envolvendo várias crianças, mulheres, tanto meninos como as meninas. E isso estava virando assim um desafio para as autoridades da Rússia, porque ninguém sabia exatamente quem estava cometendo aqueles crimes, né? Então, em outubro, mais ou menos outubro de 1982, começou uma força-tarefa ali à procura de um serial killer, né? Então, começando, falando um pouco mais aí sobre os crimes do Chikatilo. Ele foi, as investigações ali na Rússia começou há 4 meses atrás, né, mais ou menos ali, quando eles encontraram o corpo de uma adolescente de 13 anos. Essa adolescente, foi encontrado o corpo dela em uma floresta ali nas redondezas, né, e quando encontraram o corpo dela, verificaram que o corpo tinha sido esfaqueado e repetidamente, assim, vários hematomas, vários machucados ali, e os olhos tinham sido removidos. Por quê? Na Rússia antiga, né, eles acreditavam que as vítimas de assassinatos, né, essas pessoas que haviam sido assassinadas, elas ficavam com a imagem do assassino nos olhos, né? Então, devido à crueldade com que era cometido esses assassinatos, eles ficavam ali marcado na pupila, nos olhos das pessoas. Então, devido a essa crença que eles tinham, os olhos tinham sido removidos dessa criança, dessa adolescente de 13 anos. Logo em seguida, já foram localizados mais 2 corpos com ferimentos similares, sem os olhos ali, e desses, todos os 3 corpos com indícios de agressões sexuais, tá? Todas essas foram 3 crianças ali que foram encontradas, e nisso começou uma força-tarefa, porque ninguém entendia de onde que estava vindo toda aquela maldade, aquela perversidade, né? E o que estava acontecendo. Então, eles designaram alguns policiais que ficavam ali próximo às estações de trem, ficavam ali olhando o pessoal, vendo se tinha alguma coisa estranha acontecendo, o que estava rolando. E nisso, estavam abordando todas as pessoas que estavam estranhas. Então, né, não estava acontecendo nada, não estava pegando ninguém, porém teve um dia que um policial à paisana avistou
um homem saindo da floresta e esse homem, ele tava com uma mancha de sangue na bochecha. Só que ele, por ser um senhor, avô, uma pessoa que já era um pouco mais respeitada, então pega um pouco o que comentam na criminologia da teoria do etiquetamento, né? Então virou um cara bem vestido, ele tava ali voltando do trabalho, enfim. Avô, já com 52 anos, já era um senhor, então eles não se preocuparam tanto com aquela pessoa. Porém, todas as abordagens, elas tinham que ser registradas. Então tinha que ter ali um relatório entregue para o chefe de polícia com todas essas pessoas que estavam sendo abordadas. Passou algumas horas, um homem encontrou o corpo de mais uma menina na mata, com os mesmos ferimentos, sem os olhos, na mesma pegada que estava ali, na mesma sintonia ali que estava, né, os outros corpos. Então, com isso, eles pegaram o relatório de que tinha sido feito com todas as pessoas que estavam ali, que tinham sido abordadas, e no dia seguinte já foram prender nada mais, nada menos do que quem? O famoso Andrei Romanovich Chikatilo. E adivinha só, eles tiveram aí um árduo trabalho pela frente, porque lá na Rússia eles não podem eles não podem manter o prisioneiro mais do que 10 dias presos sem ter as provas de que aquele cara cometeu o crime, de que aquela pessoa cometeu o crime. E ele não estava colaborando ali, né? Ele não estava falando nada, não estava passando informação, não estava não estava falando ali dos crimes, não tinha confessado ali até então. E aí começou aquela força-tarefa e tal, e os caras todos desesperados, tentando, pô, a gente precisa de uma confissão, a gente precisa de uma confissão, porque não tinha nada ali específico, nada que fosse próprio, que pudesse ligar o Chikatilo àqueles crimes ali. E aí o que aconteceu? Ele não falou nada. Quando foi no oitavo dia mais ou menos, os caras chamaram um psiquiatra da Rússia, e aí o psiquiatra começou a conversar com ele, mas começou a conversar com ele de uma maneira que ele não se sentisse abordado, de que ele não se sentisse investigado pela polícia, como se fosse uma consulta, digamos assim. E adivinha só? Ele confessou. Confessou não só o assassinato daqueles corpos que eles tinham encontrado, como o assassinato de mais 49 pessoas. 49 pessoas, ou seja, o cara assumiu o assassinato aí de 53 pessoas. No julgamento dele, ele fala que ele nem lembra de vítimas, de algumas das vítimas ele nem lembra. Como que o cara mata uma pessoa com essa perversidade que foi e ele esquece. Então, assim, é uma mente totalmente perturbada, uma mente totalmente doente aí, se vocês forem ver. Falando um pouquinho da infância do Chikatilo, né? A gente já sabe a atrocidade ali que foram os crimes dele, a gente já sabe mais ou menos como que foi a perversidade disso, dos crimes que ele cometeu. Só que falando um pouquinho da infância dele pra gente tentar entender um pouco, né? O porquê que levou ele a cometer os crimes. Levando em consideração que ele demorou bastante tempo, porque ele cometeu o primeiro assassinato dele, ele já tinha 52 anos, tá? Então, assim, ele já tinha uma vida, ele já tinha então, ele já tinha ali uma vida, né, quando ele começou a cometer os primeiros crimes. Falando um pouquinho da infância do Chikatilo, é legal a gente entender também o que aconteceu ali mais ou menos na infância dele, né? Ele nasceu num tempo bem difícil ali, que estava na Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava participando da guerra, o pai dele tinha ido combater na guerra e ele ficou morando com a mãe somente, e a mãe contava ali uma história de que ele tinha um irmão e o irmão dele foi... pegaram o irmão e
canibalizaram ali, né? Comeram ele para matar a fome que estava acontecendo ali naquela época da Primeira Guerra ali. Foi uma história assim que nunca foi, nunca chegou a se entender se era verdade essa história, porque assim, na verdade, foi o que o pessoal, que a mãe dele contava, né? E só que nunca teve o registro dessa morte, nunca teve o registro do irmão ali, né? Que falava exatamente que isso tenha acontecido, então ninguém sabe exatamente se isso é verdade ou não. Porém, isso acabou mexendo demais com a cabeça dele, né? Porque era algo que ele fazia com as vítimas dele, né? Ele mordia, ele arrancava pedaços da pele, do corpo da pessoa. Apesar que ele nunca confessou ter comido algo ali, mas ele confessou que ele fazia, né? Tem até algumas frases dele que falava ali do útero, né? Enfim, que ele achava rosadinho, macio. Então, assim, uma coisa bem nojenta mesmo. Comentando um pouquinho mais da infância, então ele cresceu ali mais ou menos com essas histórias de bicho-papão ali, né? Que pegava as crianças e acontecia essas atrocidades. Na adolescência dele, ele já começou a perceber ali uma disfunção que ele tinha erétil, né? Então, assim, ele não conseguia ter ereção, ele tinha bastante dificuldade. E ele começou a sair com algumas moças na época, né? Aquela coisa de adolescência, e aquilo começou a mexer demais com ele, porque as menininhas começaram a perceber e ele começou. Bom, gente, então, se a gente pegar ali o passado dele, ele tinha um passado bem, né, bem complicado, bem transtornado ali. Além de toda essa história que a mãe contava, e veio depois essa parte da adolescência. E assim, depois disso, ele acabou ficando. A irmã dele, né? A mãe dele teve uma irmã também, que foi fruto de um estupro que a mãe dele teve com soldados ali alemães que estavam ali na União Soviética na época, e acabou estuprando ela, e ela teve essa filha, né? Porque o pai dele estava na guerra, enfim, quando ele voltou ela já tinha essa filha. Mas isso também é um fato não comprovado, mas que talvez ele tenha visto, né, toda essa cena, o estupro, enfim. E aquilo também mexeu psicologicamente com ele. Ele já não era muito normal, né, das ideias por conta daquela história lá do irmão, aconteceu isso com a mãe, e a adolescência dele complicada, conturbadíssima. E aí ele foi... teve essas, né, essas falhas aí com as moças, com as meninas da idade dele, e aí ele acabou ficando mais transtornado ali, né, acabou ficando mais, achou mais ruim essa parte, enfim, e aquilo mexeu muito com ele. Como ele começou a ser muito zoado, muito, né, tirado pelas pessoas, o que ele fez? Ele queria chamar a atenção das pessoas de alguma forma. Só que ele não podia de uma determinada forma, né? Que seria como as pessoas estariam vendo ele naquele momento. Porém, ele começou a estudar. Ele começou a estudar muito. Ele começou ali a frequentar algumas escolas. Ele fez 3 faculdades. O cara era, tipo, inteligentão. Então, ele começou a estudar, tal, para poder ser visto de uma forma positiva ali pelas pessoas, estudando. Só que ele começou ali a dar aula, ele fez um mestrado, tal, ele foi formado em línguas, ele era formado em engenharia, e ele fez uma terceira faculdade também, um mestrado na verdade, né, para poder dar as aulas ali. Ele começou a dar aula. Só que ele começou a molestar as pessoas lá, as crianças, e aí começou a ter reclamações dele, e ele saiu dessa primeira escola, né, e depois ele saiu de uma outra escola. Nessa altura da vida dele, ele já estava casado com uma amiga da irmã dele, né, que ela arrumou o casamento ali para eles dois, porém, ele teve ali uma deficiência
Quando ele tinha ali mais ou menos 28 anos, a irmã dele apresentou uma mulher para ele, né? E ele casou com essa moça, né? Com essa mulher. Eles casaram, tiveram 2 filhos. Assim, não foi através de relações, eles não tinham relações, porque assim, o Ticatilo ele tinha muita dificuldade para manter relação sexual e aí foi ali uma coisa meio que de inseminação e acabou gerando essas 2 crianças, né? Eles tiveram 2 filhos, uma filha e um filho e nisso ele tava vivendo a vida dele e tal. Só que nisso ele tinha aquela parada de ficar pensando, pô, não consigo, né, manter. Ele começou a sentir raiva das pessoas que tinham ali, dos casais, das pessoas que tinham, namoravam, enfim, famílias que tinham filhos, era aquela coisa normal, né, do ser humano. E ele começou a sentir raiva daquilo. Ele começou a sentir muita raiva. E isso foi complicado porque ele começou a tentar entender de onde vinha aquele distúrbio dele e tal. E assim, é uma coisa tão louca, porque o cara podia ter feito um tratamento, né? O cara podia ter ido procurado um médico, feito um tratamento, mas não. Ele descobriu molestando as crianças que aquilo trazia uma certa excitação para ele e aquilo fez com que ele começasse a buscar mais aquilo, aquela sensação. E aí quando ele matou a primeira vítima dele, ele pegou essa primeira vítima para tentar estuprar essa menina. Era uma menina de 9 anos. Só que ele não conseguiu ter relações com ela. Porém, quando ele começou a esfaquear ela, foi quando ele começou a sentir aquele prazer, né, de uma coisa normal, né, que um ser humano normal sente, só que ele começou a sentir o prazer esfaqueando ela, torturando a menina. E aí ele gostou daquilo. E aí ferrou. Porque aí o cara começou a querer fazer isso. Querer mais vezes, e começou a procurar as vítimas e tal. E ali ele ficou fazendo, né, tendo uma vida dupla ali, né, porque ele fazia isso, matava as pessoas, e assim, de uma maneira cruel, porque essa crueldade e essa fragilidade das vítimas traziam para ele esse prazer. Tanto é que as vítimas que ele procurava eram vítimas frágeis, ou prostitutas, que eram pessoas que estavam dispostas a ir com qualquer pessoa, com qualquer homem, né, em busca de dinheiro, e ele achava aquilo mais fácil, essa vítima mais fácil, ou até uma vítima criança, mais franzinha, mais pequenininha, que ele conseguisse locomover a criança ali, né? Então ele escolhia dessas formas para ficar mais fácil para ele. Então assim, o cara ele era inteligente, o cara ele tinha aquele pensamento, aquela coisa. Só que ele destramelhou, começou a fazer, a cometer os assassinatos. E aí aconteceu um fato bem interessante, porque quando coletaram ali o corpo, né, de uma das vítimas, eles pegaram ali os fluidos, as coisas, e levaram para análise. E adivinha só? Não bateu com ele, não bateu. Sêmen com ele e sangue com ele, né? Ele tinha um machucado ali e não bateu. Adivinha por quê? Errou. Erraram na hora de fazer o processamento, porque o cara, se a gente pensar hoje em dia, isso, né, é uma coisa assim inadmissível. Porém, a gente tem que lembrar que a gente estava ali em 1980, né? 1982, 1985, 84, enfim. Então a gente estava ali num período que estava tudo muito novo, o DNA não era uma coisa muito utilizada, não era uma coisa muito que tinha a tecnologia que tem hoje. Então, deu negativo. Por isso que os caras precisavam, o pessoal lá da investigação policial precisava da confissão dele, porque ele não tinha uma prova concreta que ligasse ele ao crime. E aí, quando ele começou a contar, ele contou assim horrores. Se a gente pegar o julgamento dele, gente,
foi uma coisa bizarra até. Virou um circo de horrores ali, porque prenderam o cara dentro de uma jaula para fazer o julgamento dele, porque assim, a população estava indignada, estavam querendo matar o cara ali de tudo que era jeito, querendo pegar ele de tudo que era jeito. O que ele começou a fazer? Começou a fingir que era doido, começou a fingir que era louco ali no meio das pessoas, por quê? Se ele fosse considerado que ele era louco, né, que ele era imputável, ele não iria não pegaria a pena de morte e poderia cumprir a pena dele dentro de um hospital psiquiátrico. Só que assim, o cara não era, porque a inteligência dele, 3 faculdades, o cara já deu aula, então assim, ele tinha uma inteligência, ele era esperto, ele era inteligente. Tanto é que essa foi a estratégia dele. Só que ele ficava fazendo lá algumas cenas, abaixou as calças no meio do tribunal. Os pais das vítimas estavam lá. Precisou ter enfermeiros e médicos ali para poder estar aferindo a pressão. Teve alguns momentos que algumas mães desmaiaram, né? Devido às atrocidades que foram relatadas por ele ali, né? Da forma que foi feito cometido todo aquele crime dele, né? E aí ficou aquela deliberação tal, e o cara pegou pena de morte, muito bem aplicada ali a pena de morte. Ele foi eletrocutado, não, perdão. Ele na Rússia a forma, né, de matar uma pessoa que recebeu a pena de morte é um tiro na nuca, um tiro certeiro ali atrás da nuca, na cabeça ali, na nuca, né, atrás da orelha, e foi dessa forma que o Chikatilo morreu. Ele foi ali uma pessoa bem conturbada, né, ele cometeu os assassinatos ali dele entre 1978 e 1990. A execução dele aconteceu em 14 de fevereiro de 1994. Ele nasceu em 1936 na Ucrânia, né, que estava toda aquela parte ali de guerra, né, um cenário bem complicado também. Ele se tornou o primeiro serial killer conhecido da parte da Rússia, né? Ele confessou 53 assassinatos que foi cometidos entre 1978 e 1990. Os filhos dele chamam Yuri Chikatilo e Ludmila Chikatilo. Ele se formou em Rostov, né, nas faculdades ali, nas universidades ali, né, da região. E assim, ele ficou muito conhecido, né? Ele teve até alguns nomes ali, o açougueiro de Rostov, enfim, alguns nomes ali, que fez com que ele ficasse conhecido também, a forma como foi ali o julgamento dele. Eu comentei um pouquinho sobre a história do Chikatilo hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu tô começando assim, ainda fico um pouco tímida na hora de passar algumas informações, na hora de comentar alguns casos, mas assim, eu já leio sobre esses casos, mentes criminosas, casos criminais há uns 15 anos mais ou menos, já li diversos livros, já assisti diversas séries, todas de casos reais. Sempre busco mais de uma informação, né? Eu pego várias informações ali para não trazer nenhuma informação errada, nada divergente no canal. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Peço que comentem o meu vídeo, vai me ajudar muito a chegar o vídeo a outras pessoas que gostam desse conteúdo, que querem também conhecer, assim como eu quis um dia e busquei, né, esse tipo de informação. Vou pedir para dar um joinha, né, curtir ali, comentar e sempre deixar ali algo que eu possa melhorar, um feedback, passar alguma informação de coisas que eu posso estar melhorando nos próximos vídeos, casos que eu posso estar comentando também, porque assim, eu sou apaixonada por casos criminais, né, essa psicologia humana, então isso vai ajudar demais a desenvolver o meu canal, que esse é meu intuito, tá? Até o próximo vídeo aí, que vai ser gravado na terça-feira, tá? Se Deus quiser. E deixe seu comentário ali, vai me ajudar bastante. Beijo, 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 gente. Uma ótima quinta-feira pra vocês.